A paz do Senhor Jesus, querido e amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui gravando mais um vídeo para o canal, né? Missão com propósito, a qual meu nome é Irineia Matos, né? A qual não me conhecem ainda, né? Estou com esse canal com a missão de levar a palavra e o amor de Jesus, né? E aonde esse vídeo chegar, né? E estou aqui gravando mais um vídeo hoje sobre qual a estação que você está vivendo, né? A gente tem quatro estações, né, irmãos? É a primavera, o inverno, o verão, o outono. Eu não sei a ordem certa, mas temos as quatro estações. E eu te pergunto hoje, né? Qual a estação que você está vivendo? O estágio? Qual é o processo que você está vivendo, né? Qual a estação? Às vezes nós encontramos em certas estações, passamos por dores, né? Aflições, mas Deus está mandando te perguntar qual é a estação que você está, o que você quer que Ele faça, né? E em João 14 diz, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém, irmãos? Então Deus está falando que não se turbe o vosso coração. Às vezes é impossível, né? As lutas, as dores, né? E a gente fica apreensivo, né? Mas a gente deve lançar todas as nossas dores no, no colo do nosso Senhor, né? Nas mãos do nosso Deus. Qual a estação que você se encontra neste momento, né? A estação do luto, perder um familiar, né? O filho, uma dor imensurável a qual eu não sei. E a medida da dor, né, de perder um filho, a dor de uma mãe, de um pai, né, qual é o luto que você está vivendo, né, porque essa estação, às vezes, do luto, né, as pessoas vão, né, a parentela vai, nosso pai, nossa mãe, a gente vai vivendo, né, as dores, perdendo os familiares, né, nossos entes queridos, então a gente entra naquele processo de dor, mas Deus vai entrar com providência e passar o bálsamo no teu coração nesta tarde ou nesta noite, nesta manhã, a qual você estará vendo esse vídeo, né? O deserto, assim, a luta, Senhor, do desemprego, né? A estação do desemprego você está vivendo, né? Do celeiro vazio, das dívidas, qual o processo que você está vivendo, né? Coloca aí nos comentários, né? Se está difícil a luta, né? Deixa o nome para oração, que estarei orando, né? No final desse vídeo vamos orar, interceder, né, para os irmãos, para dar força, coragem. Por muitas vezes, irmãos, eu passei por todas essas estações, todos nós passamos, né? E não é fácil, ainda estou passando por algumas estações dessa que eu citei, dessas quatro que eu citei. E não é fácil, irmãos, não é fácil de servir ao nosso Senhor Jesus e ter a coragem, assim, né? E temos que depositar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus, no nosso Deus, que Ele é maior, Ele pode todas as coisas, Ele é o dono da prata e do ouro, né? Às vezes o celeiro está vazio. Eu passei por essa estação também, contar um breve testemunho para os irmãos. Teve uma época que, anos atrás, né,
Eu e meu esposo, ele ficou sem trabalho e, e por muito tempo, assim, ele ficou desempregado, né? Só fazia que chamam aqui chamam de bico, né? Os trabalhos rápidos, assim. E, e ali nós nos vimos, né? Às vezes sem nada dentro de casa, né? E eu olhava um para o outro assim, e só Deus. E aí um dia eu tive na igreja, né? E convidei, vamos, o esposo na igreja. Ele disse, não, estava desanimado. Eu disse, então eu vou buscar por nós, para a nossa casa. E lá eu fui com o estômago vazio. É bom que já faz um jejum, né, irmão? E lá com o estômago vazio, dentro daquela igreja, sem esperança, sem ânimo, sem provisão, tudo frustrado, né? Que quando a gente tá assim, parece que nada vai dar certo, tudo tá cabisbaixo. E eu entrei dentro daquela igreja e começou o culto. Uma missionária, eu não lembro o nome dela neste momento, mas ela pregou a palavra, né? E depois ela veio e entregou o recado para mim, né? Que enquanto eu estava ali dentro da igreja buscando, Deus estava tendo providência lá dentro da minha casa. E eu recebi aquela palavra, né? Chorei, mas eu cria que não era tão rápido assim a providência, né? Mas tem coisas promessas que a gente ganha de Deus, né? E leva anos, né, irmãos? A gente pensa que é para já, mas às vezes demora anos. E ali a gente se frustra e murmura, a qual Deus não se agrada dos murmurador, né? Fica murmurando e maldizendo e se desfazendo que não é ninguém, que na grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E várias coisas vêm na cabeça. E ali, irmãos, aí terminou o culto e eu cheguei na porta da casa, tinha um carro, mas não tinha conhecido o carro. E ali veio a provisão, né? Quando eu entrei, aonde ali eu não tinha, desde o sabonete, não tinham as coisas da cozinha para fazer uma comida, né? A higiene pessoal. Deus cuida de tudo, irmãos. Cuidou de tudo, né? Que veio os irmãos ali, um parente dele, que não sei se ele se queixou, falou alguma coisa, que estava desempregado. E lá o irmão sentiu, Deus tocou lá no coração que tinha a cesta básica sobrando lá na igreja e mais algumas coisas, e eles incrementaram. Então ali veio a carne, veio a higiene, veio a comida, né? Deus não esqueceu de nada, porque não tinha nada. Já estava tudo acabado. E ali veio, né, a provisão de Deus naquele momento, né? A mesa a qual eu estou aqui sentada, né, na cozinha. Essa mesa encheu, né, irmãos, e de coisas, né? E ali eu pude ver a mão de Deus cuidando, um cuidado especial sobre a minha vida, né, e a vida da minha família. Então ali eu me alegrei e já ficou as visitas ali, os parentes, né? E já fui dar um jeito de fazer uma comida, né, uma janta, que era à noite. E depois na saída, parece que foi um enteado, não enteado, não, o afilhado do meu marido, além de trazer todas aquelas coisas, ainda soltou um dinheiro na mão dele, que ele usou o dinheiro, né, e foi bem-vindo. Então, Deus cuida dos detalhes da nossa vida, né? Não precisamos nós nos preocupar. O desemprego, né? O celeiro vazio, né? Daquele dia em diante, Deus revelou, né? Que Deus ele achou, já veio um amigo, um colega dele de anos, e disse que estava precisando do serviço na olaria ali, já ele se encaminhou, né? E desde aquele dia em diante, anos atrás, que eu não sei o ano aproximadamente dizer para os irmãos, nunca mais ele ficou desempregado. Nunca mais nós passemos falta, né, irmãos?
A gente não tem tudo, né? Não é rico, não tem as coisas, assim, falta, às vezes falta alguma coisa, falta outra, mas sempre vem a provisão, nunca mais, depois daquela promessa, depois daquela palavra que Deus estava entrando na minha casa, na minha vida, faltou algo, né, irmãos? Então a gente não deve se preocupar, né, com o que comer, o que vestir, que tem aquela passagem, né? Agora não me recordo a memória para trazer para os irmãos, mas diz, né, que as aves, os lírios do campo, né? Nem Salomão se vestiu com tamanha glória dos lírios, que são lindos, né? E ele deixou a passagem para os discípulos, né? Que quando ele fosse, que não fosse se preocupar com comer, com beber, com vestir, né? Que se fosse preocupasse com fazer a obra dele, que ele estava cuidando, né? Então, irmãos, eu quero dizer que dependendo da estação que você se encontra nesse momento, dependendo da estação que você está, confia que o nosso Deus é poderoso, né? Você aí que às vezes não aceitou Jesus ainda, me assiste, saiba que tem um Deus lá em cima, ele está olhando por você. Na hora certa ele vai chegar, né? Ele vai trazer a provisão. O luto, que Deus possa passar o bálsamo no coração das mães que perderam seus filhos, né? Os filhos que perderam suas mães, né? Os pais. E Deus vai trazer o refrigério na sua alma, né? As dívidas, irmãos. Quem não tem dívida, né? Hoje em dia é tudo assim mais difícil para comprar as coisas, né? Tu tem coisas que facilitou bastante, mas hoje em dia, se, que nem disse, o pobre não fazer uma dívida, um crediário, o tempo do crediário, né? Uma prestação, não tem as coisas, né? Então, por um momento ou outro, se perde na caminhada, o desemprego, o serviço, e deixa de pagar a sua dívida, né? Mas descansa no Senhor, você não está negando de pagar a dívida, né? Uma hora ou outra Deus vai bradar com o emprego, né? Para você quitar as dívidas, né? Eu me encontrei numa situação sobre dívidas também, que a qual eu me vi com a minha filha, né? De 7 anos, sozinha, né? A qual eu separei do relacionamento que eu tinha, que eu não era casada, né? Vivi 16 anos. E ali é onde chegou um ponto que não deu mais. E eu me vi sozinha com ela. Ali eu passei também várias tribulações, né, irmãos? A qual de um dia para o outro, onde eu não sabia o que era pagar uma conta de luz, de água, de energia, que nem diz aqui em Santa Catarina, né? E eu me vi com aquela menina e tendo que trabalhar, né? E a minha sorte que eu fiz sorte, a crente não tem sorte, mas é modo de falar, que eu tinha feito os cursos de depilação, de manicure, e foi que eu me enfiei no salão, trabalhei 10 anos em salão, e ali as irmãs sabem que trabalham em salão, né? A gente depende do cliente, adivinha o cliente, né? Tem dia que dá bom, tem dia que não dá. E ali eu me vi com a filha de 7 anos, uma criança, né? E tendo que comer, que sustentar, e não sabia se comia ou pagava a conta, né? Foi dias de aflições, irmãos, de muita aflição. E se levou por ano aquelas dívidas, né? Qual a prestação que eu fiz. E Deus deu oportunidade, que deu muitos anos atrás, depois sobre o Serasa, SPC, e consegui quitar aquelas dívidas, né, de anos. E então Deus tudo provê, né? Limpei o meu nome e Deus tudo provê. Então não se desespere, né? Você mulher que às vezes está separada aí com as crianças, né? E saiba que tem um Deus lá em cima que cuida, que zela por você, né? Às vezes é desesperador, a estação que você está vivendo não é fácil. Eu passei por várias estações, irmão, todas essas que eu citei, o luto, o desemprego, o celeiro vazio, as dívidas, né?
o que me salvava era o miojo, né? E fazia os miojinhos que era mais barato. E por ali eu me vi na escuridão, né? Que foi o qual outro vídeo que eu falei para os irmãos, se quiser dar uma olhadinha lá. O perdão, né, é a chave da nossa vitória, a qual fui criando mágoas, né, de pessoas. A estação que você está vivendo também é um perdão, né, irmão? Perdoe para liberar não a pessoa, né, liberar a sua alma. E às vezes o perdão que a gente tá negando, né, é uns cadeadinho que a gente vai abrindo, né? E às vezes a gente fica com o espiritual preso, né, o nosso financeiro, a vida não vai andar. Eu senti uma escuridão por dentro, né? Muito escuro, tudo, nada fluía, né? Até que um dia Deus me resgatou, né, daquela cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul, morava, né, em Porto Alegre, e vim parar aqui em Santa Catarina, né? E Deus deu banho de misericórdia, né? A qual eu saí muito cedo da igreja, com 13 anos não cheguei a batizar. Aqui eu batizei, casei, e Deus restaurou, né, a minha vida, e estou aqui para contar o testemunho. Sou a prova viva, né, que Deus restaura, Deus nos transforma, né, a nossa vida para passar experiências, né, para quem está desesperado. Muitas estações eu passei, muito desespero, muito choro, né? Não que não chore ainda, né, irmãos? A nossa luta não acaba aqui, a nossa luta vai acabar no dia das bodas do Cordeiro, né? Então eu te pergunto hoje, qual é a estação que você está vivendo? Qual é a estação? Qual é o deserto, né? Qual é o processo? Nós temos que viver os processos para nós chegar na nossa vitória, né? Às vezes Deus nos fez promessa, eu tenho promessa de anos, né, irmãos? E por muitas vezes não tive paciência, né? Diz, não vai acontecer mais, Deus nem vai fazer na minha vida. E é um processo que a gente tem que passar, e o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, um dia vale como 1000 anos para ele, né? E 1000 anos vale como um dia. E a nossa geração de agora, a gente quer tudo para já, né? Que aconteça. Então, irmãos, eu peço para os irmãos, orem, busquem a Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor, e Ele tudo fará, né? Na nossa vida. Tem coisas que a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Quando é que eu ia imaginar que eu estaria aqui nessa cidade, né? Deus me trouxe com a minha filha para cá e refiz a minha vida, né? E nem nos meus piores dias, né? Mas quando eu li a Bíblia, que eu estava no desespero, sempre caía lá em Ezequiel, agora não lembro a passagem, Ezequiel dizia, prepara as tuas coisas, prepara a mobília. E eu não entendia, né? Então era a mudança que Deus ia fazer na minha vida, na vida da minha filha, né? E estou aqui, né, gravando esse vídeo. Irmãos, eu tô com a mania do né, mas os irmãos perdoam, vai melhorando, vai perdendo o sotaque, os vícios, né? Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Não, tem certas vezes acho que os vídeos não ficou bom e as pessoas falam, continua falando do amor de Jesus, né? Que nem Jeremias, né? Senhor, eu não sei falar, mas Deus mandou ele mesmo assim falar do amor dele. Então, irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero falar para os irmãos que, independente da situação que os irmãos estão, da estação que os irmãos estão vivendo, Deus entra com providência. Deus vai entrar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Ora o Salmo 91, levanta nas madrugadas, faz jejum,
É difícil, né, irmãos, a gente abdicar, né? Sei que tem irmãos que trabalham, né? E tem, assim, abdicar de uma comida, de uma coisa, mas é necessário, né, irmãos, para a gente se chegar até Deus, ver o que Ele quer conosco, né? E sei que tem grandes promessas para entregar para os irmãos, né? Qual a estação que você está vivendo? Amém, irmãos? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus que nos dê a providência, nos dê a provisão na estação que nós esteja, né? Que a gente passa por várias estações. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido e amado Deus, estou aqui, Senhor, diante da tua presença neste vídeo, ou essas pessoas, essas almas, Senhor, que estão aflitas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, entra com providência nos lares, nas famílias, Senhor. O pai de família, Senhor, que está desempregado neste momento, Senhor, às vezes está perdendo o sono pelas madrugadas, pensando como vai dar conta da sua família, Senhor. Aquela mãe, Senhor, que está divorciada, Senhor Jesus, que está separada, meu Deus, com os filhos, que não sabe o dia de amanhã, a qual vai dar o alimento para os seus filhos, Senhor. Aquelas mães, pais e pessoas, Senhor Jesus, que estão vivendo luto, Senhor, a qual perderam os seus entes queridos, meu Deus, entra com providência, em nome do Senhor Jesus. Entra, Senhor, nos lares, Senhor, leva o alento, leva o alimento, Senhor Jesus, a provisão de pagar as dívidas, Senhor. Eles não estão negando de pagar, Senhor, não estamos nos negando, Senhor. Dá oportunidade, abre porta onde não tem porta. O Senhor é o dono do ouro e da prata. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entra com providência nos lares, Senhor Jesus, através dessa minha oração simples, Senhor Jesus, mas eficaz, Senhor. Entra, Senhor, aonde a tua palavra diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, glória, entra, Senhor, nos lares, nas almas que estão aflitas, Senhor, neste momento, Senhor, com depressão, numa cama, Senhor, vai curando o diagnóstico também, a qual eu não citei, Senhor, às vezes estão com a saúde, teve o diagnóstico do câncer, Senhor Jesus, teve o diagnóstico, Senhor, da leucemia, o diagnóstico, Senhor, de uma que não vai poder engravidar, Senhor. Qual a estação, Senhor Jesus, a estação que teus filhos estão, Senhor, entra com providência em nome do Senhor Jesus, cura, liberta, transforma, em nome do Senhor Jesus, faz a obra, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai entrar com providência através da minha oração, que é simples, Senhor Jesus. Eu não sou nada, eu sou do pó eu vim e do pó eu voltarei, mas pelas minhas palavras, pelas tuas pisaduras que foram lá na cruz, Senhor Jesus, pelo teu sangue que foi derramado, em nome do Senhor Jesus, entra nos lares, toma providência, meu Deus, é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu sinto a presença do nosso Senhor Jesus. E fique firme, irmãos, fique em paz. Deus é Deus, Deus é Deus dos deuses, né? Então, Ele vai entrar com providência na tua área que tu precisa, né? Amém. Queria agradecer os irmãos, as irmãs, né? E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, né, irmãos? Estou aqui. Eu acho que é 1h da manhã, né? Então, para gravar o vídeo para os irmãos, né? Estou sozinho, o marido está trabalhando, mas Deus me impulsionou, né? Tentei gravar outros vídeos aqui, não deu certo. Deus queria esse para chegar até os lares, né? Dos irmãos, das pessoas que estão desesperadas, né? Com o diagnóstico, com as dívidas, com o luto, né? Mas saiba que tem um Deus lá em cima olhando por nós, só clame por eles.
Ora o Salmo 91 na madrugada, né? Antes de deitar, entregue teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Amém. Fique todos com Deus e essa estação vai passar, já está passando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Um beijo e um abraço a todos e fiquem todos com Deus.